Olá, sou o professor Mauro e o programa Fala Professor está de volta com uma nova temporada, a temporada 2021. Continuaremos fazendo a educação o motivo principal desse programa, mas com todos os segmentos que de alguma forma interagem com ela. Seja na espiritualidade, seja na área comercial, seja propriamente academia, mas estaremos sempre falando de educação. E hoje, para essa nova temporada, nós temos o prazer de receber aqui conosco a professora Sandra Maris Negrini, que é nada mais, nada menos do que a nossa secretária municipal de educação. Professora Sandra, seja muito bem-vinda a esse programa. E nós já gostaríamos, para conhecer um pouco mais de toda a sua potencialidade acadêmica, que a senhora nos dissesse rapidamente nos trouxesse um pouco desses 36 anos de trajetória na área da educação, né? Que é um caminho bem bacana aí trilhado, né? Bem bacana. Bom, prazer estar aqui também, né? Falando sobre todos os assuntos relacionados à educação. Nesses 36 anos de magistério público municipal, eu trabalhei no interior, em escolas do campo. Fui diretora de escola, fui coordenadora pedagógica, fui vice-diretora, trabalhei como assessoria na Secretaria Municipal de Educação. O ano passado estava em sala de aula com um primeiro ano, que é a área que eu mais gosto, né, os pequenos e a alfabetização, que eu me identifico muito. A minha formação inicial é magistério, depois eu fiz licenciatura em filosofia, fiz psicopedagogia, fiz também educação especial inclusiva, tenho mestrado em gestão e avaliação da educação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente estou cursando uma outra pós-graduação em neuropsicopedagogia clínica para compreender ainda mais os processos de aprendizagem e desenvolvimento das diferentes idades. Nossa Senhora! É realmente uma trajetória interessante de muito estudo. Nós professores, né? Não adianta, nós temos que estar permanentemente nos aperfeiçoando. Professora Sandra, como todos os secretários de educação de época de pandemia, na verdade, pegasse um rojão na mão aí, né? E nós sabemos de enormes dificuldades que a pandemia trouxe, enormes benefícios que ela antecipou em termos de futuro. Eu gostaria de saber como é que hoje a educação municipal está lidando com a educação à distância para o público de ensino fundamental. Bom, os desafios eles continuam. Eu acho que a Secretaria atrasou um pouquinho alguns processos que esse ano já deviam estar em campo. Mas a gente está procurando acelerar esses processos. Então, o primeiro processo que a gente acelerou já esse ano foi realmente adotar o CLES como a nossa plataforma de ensino, né, como a nossa plataforma de aprendizagem junto com os nossos estudantes. Desde o ano passado, algumas escolas já tinham iniciado esse processo, principalmente com os estudantes dos anos finais, né, do 5º ao 9º ano. Esse ano as escolas já estão implementando com a educação infantil e os anos iniciais, que é um público um pouquinho diferenciado para a gente organizar, eles têm menos autonomia para alguns processos que são necessários. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos já organizando o processo de contribuir com aqueles estudantes que não têm equipamentos digitais. Então, nós já recebemos uma primeira doação da Receita. Muitas entidades têm nos procurado e têm feito parcerias, inclusive com escolas, porque o nosso público, a grande maioria, precisa desse auxílio, principalmente dos equipamentos digitais. E nós temos também a internet patrocinada, que é para 50 mil acessos, que seriam para todos os estudantes e os professores que necessitam, né, até 50 mil acessos mês, que já está na Procuradoria-Geral do município e provavelmente até o final de maio 50 mil acessos já estarão à disposição. Olha que maravilha, isso é um número superior ao número de alunos, né?
É superior, porque daí a gente não vai atender só aos professores, a gente entende que todo o grupo que está na escola são educadores, então todos os educadores eles têm que ter acesso à internet durante o período de trabalho e mesmo depois quando estão em casa, se porventura em teletrabalho, exatamente para contribuir nesse processo de aprendizagem e nesse processo digital, digamos assim, que a gente está encampando. Para a gente saber exatamente a dimensão do que se está falando, número de escolas, número de professores e número de alunos da nossa educação municipal. Nós temos 83 escolas, né, de ensino fundamental. Dessas 83 escolas, nós temos 63 que atendem turmas de educação infantil, 4 e 5 anos. Nós temos mais 45 escolas, especificamente de educação infantil, que elas são gerenciadas por meio de contrato de gestão com 3 entidades filantrópicas. E nós compramos vagas de educação infantil em 93 escolas privadas de Caxias do Sul. Isso dá um montante de 45 crianças e estudantes, mais ou menos em torno de 11 mil crianças da educação infantil e 32 mil, um pouco mais de 32 mil de estudantes do ensino fundamental. Para atender esse universo, nós temos aproximadamente 3.500 professores, e ao todo mais de 4.500 funcionários para atender toda a demanda das escolas. Nossa. Secretários de escola, equipes de merendeira, higienizadoras. Então nós temos esse universo, nós somos a maior rede municipal do Rio Grande do Sul. Então realmente é um desafio muito grande, principalmente porque nós trabalhamos com as comunidades mais vulneráveis, né, mais distantes do centro, onde o acesso à internet e a tantos outros modos, né, de comunicação e tecnologias chegam um pouco mais tarde, às vezes com um pouco mais de dificuldade. É onde o desemprego acontece também primeiro. É onde nós temos muitas mulheres, né, que são chefes de família. Então nós precisamos inclusive customizar a educação de uma forma diferenciada, principalmente trabalhando com maior equidade, ou seja, dar mais para quem precisa mais. Olha que maravilha, e eu tenho certeza que a grande maioria dos que estão nos ouvindo, nos vendo, eles não tinham ideia, primeiro, que nós estamos falando de um universo aí de mais de 40 mil alunos, 43 mil alunos, pelo cálculo que eu fiz, né? Mais de 80 escolas, mais de 3.500 professores e em torno de 4 mil servidores. Imagine, isso é uma população, na verdade, que muitas cidades brasileiras não têm. Não tem. E outro detalhe interessante, que para mim foi novidade hoje também, uma novidade bacana, uma novidade legal, foi que nós somos a maior rede municipal do estado, inclusive superior a Porto Alegre. Aí alguns poderiam questionar, né, professora, mas espera aí, quer dizer que em Porto Alegre tem menos público na faixa etária da educação fundamental do que em Caxias? Não, logicamente que tem mais. A população de Porto Alegre é quase 4 vezes maior do que a de Caxias, mas muito atendida pelo estado, é isso, né? Pela rede estadual. Pela Exato. rede estadual. Diante de todo esse cenário, dessa população toda, que de uma certa forma é tu que tem que estar gerenciando todo esse processo. Qual é a maior dificuldade que ainda hoje, depois de mais de um ano de pandemia, mais um ano de adaptação, qual é a maior dificuldade que ainda nós estamos sentindo na educação, seja infantil ou no ensino fundamental? Primeiro eu acho que é a questão do distanciamento físico da escola, né? Porque a gente sabe que o olhar atento, cotidiano do professor, ele faz muita diferença. Nós sabemos também, e aqui nós estamos falando no Fala Professor, né, que o professor, a interação, né, faz muita diferença. Não que esse distanciamento físico não possa ter a interação, mas é diferente a interação no cotidiano, onde o professor está vendo qual o processo de construção do conhecimento daquele estudante. Então nós temos aí, o primeiro grande desafio é nós retornarmos na presencialidade, é tentar resgatar essa perda geracional que a gente está tendo em função da pandemia, em função do distanciamento físico da escola. E mais um detalhe, se me permite, pois não. como professor também, né?
Eu acho que nessa faixa etária a socialização é fundamental também, sem né? dúvida. E o que acontece? Nós temos os nossos alunos todos presos em casa, né? Exato. Isso aí também traz um prejuízo para eles, além da questão do conhecimento, um prejuízo social, né, professora? Sem dúvida. Tem a questão do próprio adoecimento que a gente tem, né? Que a gente tem visto, né? Não só dos professores, mas também dos estudantes em virtude desse distanciamento. Também um outro grande desafio que nós temos é o empoderamento digital, né? Desde o letramento até termos autonomia para a questão digital, tanto de profissionais, quanto dos pais, quanto dos estudantes. Porque nós estamos trabalhando com essa tríade que é fundamental para a escola, né? A família, os profissionais da educação e os estudantes têm que estar trabalhando concomitantemente para realmente acontecer. E os pais se viram de um dia para o outro com toda essa responsabilidade, né? Essas crianças em casa que precisam de atendimento, que precisam de cuidado, que precisam de atenção, e que muitas vezes muitos pais saem para trabalhar e muitas vezes não tem nem com quem deixar essas crianças. Então as crianças têm que ter muito mais autonomia e as famílias estarem mais seguras de que realmente elas vão estar interagindo com esses objetos de aprendizagem que a gente está colocando. E um outro desafio é a questão da equidade. A equidade é o grande desafio para toda a sociedade, né, no século XXI, e a escola já vem apontando isso há muito tempo, que se a gente realmente quer uma sociedade com um eixo civilizatório, né, mais equilibrada em todos os patamares econômico, social e ecológico, a equidade ela é fundamental. Perfeito. Então, aquele que tem mais, ele tem que abrir mão, sim, muitas vezes do lucro ou de algumas outras coisas para empoderar, né, aqueles que estão à margem da sociedade e que nesses últimos tempos, em função da pandemia, aumentaram muito. Trazê-los de volta para a sociedade. Eu acho que esse seria o resgatar a sua cidadania, né, professora? Perfeito. Resgatar com a educação, com o emprego, né, com o reconhecimento realmente do seu papel produtivo na sociedade. E não só produtivo do ponto de vista fabril, né? Do ponto Perfeito. de vista mais produtivo na cultura, porque a gente tem visto também as pessoas da arte, da cultura que estão à margem em função de toda essa questão. Então que a gente resgate isso também. A gente também tem uma perda geracional dos estudantes que estão abandonando a escola, né? Porque como a gente não tem essa presencialidade, eles acabam abandonando as atividades. Aumentou em relação à presencialidade? Aumentou. Veja que, em princípio, se pensaria que justamente pela facilidade da educação à distância, de não ter que se deslocar até a escola, iria diminuir. Ela aumentou. Aumentou e essa perda geracional também a gente tem que tentar resgatar. Nós já estamos com vários projetos e programas para trazê-los novamente, né, e estar acompanhando para e passo, quinzenalmente, o monitoramento da entrega das atividades e da interação das famílias e dos estudantes com a escola, porque a gente sabe que a escola, ela é, né, dentro das suas comunidades, um aparelho, né, que sem dúvida nenhuma faz uma grande diferença para toda a comunidade, pela informação, pela cultura, pela comunicação, pelo acolhimento. Inclusive, nós temos a própria questão da entrega de alimentos, né, para as famílias que mais precisam. Então, é um composto todo que a escola faz uma grande diferença nesse cenário. Em poucas palavras, porque eu sei que o assunto seria assunto para 10 horas, educação no futuro. Futuro da educação, não só o futuro da educação, como a educação no futuro. Vamos posicionar a educação para daqui a alguns anos. Qual seria a sua opinião de como seria o processo? Seria à distância? Seria híbrido? Seria síncrona? Enfim, como é que se pensa a educação para o futuro? Eu acho que o híbrido ele não sai mais, né? É uma coisa que veio para ficar, e isso é o que a gente tem trabalhado com todas as comunidades, com todos os segmentos da comunidade escolar. Ele veio para ficar. Junto com isso, nós temos um grande desafio que é o pensamento computacional, né? Em virtude de que novos empregos estão surgindo
e que outros estão desaparecendo. Então nós temos que projetar as nossas crianças desde lá da educação infantil para essa questão mais futurista. Nós temos já caminhamos muito na rede municipal, mas ainda temos muito a caminhar e estamos trabalhando para isso. Nossa, e nós vamos ter que trabalhar mais alguns programas para colocar tudo isso na pauta, né? Para nós encerrarmos, professora, melhor ser diretora, secretária de educação ou professora de sala de aula? Eu acho que quando a gente gosta do que faz e sabe aonde quer chegar, né? Eu acho que qualquer lugar é bom, né? O que a gente tem é que ter clareza, firmeza, né, naquilo que a gente quer e naquilo que a gente pretende. Tu tá feliz com esse desafio? Eu estou feliz com esse desafio porque a cada decisão que eu tomo, a cada papel que eu tenho que assinar, seja de que ordem for, eu penso nos olhos das minhas crianças e o que elas estão esperando de mim. Nossa, que bacana. Então eu acho que é isso. O servidor público, ele tem que entender que ele serve ao público. E eu sou servidora pública, antes de mais nada. Então eu tenho que fazer tudo o que é correto, o que é certo e aquilo que vai agregar para o maior número de pessoas possível. Olha que bacana. Hoje o Fala Professor teve a honra de trazer aqui a professora Sandra, a nossa secretária de Educação, a nossa secretária municipal de Educação. Agradecemos muito a sua presença, professora. Tenha certeza que nós vamos ter que fazer outros programas, porque a senhora deu uma cutucada em algumas coisas bem interessantes aí, né? O Fala Professor está de volta, então, todas as quartas-feiras às 20 horas. Nos acompanhe pela Bitcom TV ou por nossas redes sociais. Será sempre um prazer ter a companhia de todos vocês. Fiquem com Deus.